Olá, meus prezados, mais uma vez aqui nós estamos para uma nova meditação da Palavra de Deus. Quem vos fala nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio, que deseja que você seja grandemente edificado pela Palavra de Deus. E o nosso texto básico de hoje, ele está no livro de Hebreus, no capítulo de número 12, do verso 1 até o verso de número 3. E nós queremos falar neste dia sobre a nossa corrida para alcançarmos a coroa da vida. Queremos paralelo entre a corrida, as maratonas, as corridas que acontecem no mundo de hoje, com a corrida para alcançarmos a vida eterna. Nós sabemos que quando as pessoas estão numa maratona, estão correndo, ou quando estão numa corrida de carros, ou então no hipismo, existe uma multidão de pessoas que estão assistindo estas pessoas que estão ali competindo. Com certeza, existem muitas pessoas que estão torcendo para uns estão torcendo para outros. E ao mesmo tempo que essa pessoa está torcendo para alguém, ela está torcendo para que o outro não ganhe. Por quê? Porque ela quer que aquela pessoa que ela está querendo que ganhe, chegue em primeiro lugar. Nossa corrida da carreira cristã, a Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Existe ao nosso lado, existe ao redor da nossa vida pessoas nos assistindo, não somente pessoas, mas anjos e demônios. Existe no mundo físico, neste mundo que nós podemos palpar, existem as pessoas que são testemunhas, que estão olhando para a nossa vida, que estão observando a nossa vida, e que estão nos assistindo na nossa carreira, porque o texto está dizendo, é uma grande nuvem de testemunhas. Existem aqueles que estão do nosso lado, são testemunhas, e estão torcendo para nós, para você, alcançar a vitória. Mas existem aqueles que são do outro lado, que não acreditam em Deus, que não acreditam na fé cristã, eles estão torcendo para que muitas vezes nós percamos o rumo e deixamos esta corrida cristã. Por outro lado, existem também os demônios. No mundo espiritual, a nuvem de testemunhas, nós podemos dizer que os demônios estão nos assistindo. Eles são testemunha, eles estão olhando para nós e muitas vezes eles podem tentar nos embaraçar na nossa corrida para alcançarmos a coroa da vida eterna. Existem também nesta nuvem de testemunhas os anjos de Deus. A Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E que maravilhoso! Com certeza os anjos, eles estão olhando, eles estão nos assistindo e eles estão torcendo para a nossa vitória. Então, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos correr na nossa carreira. Agora, o que nós precisamos fazer, meus prezados, para sermos coroados no pódio da vida eterna, porque o nosso alvo é a vida eterna. Essa corrida, esta carreira que nós temos, o propósito nosso é alcançarmos a vida eterna, é subirmos no pódio da vida eterna e alcançarmos a vida eterna. Com certeza, nesta corrida, meus prezados, não haverá apenas um vitorioso, não haverá apenas uma pessoa que vai ser coroada, mas muitas pessoas, todos aqueles que se dispuserem a correr nesta carreira cristã, poderão ser coroados no pódio da vida eterna. Mas o que nós precisamos fazer, meus prezados, para sermos vitoriosos, para subirmos no pódio da vida eterna?
Primeiro o texto está dizendo assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É este o propósito de Deus, que nós corramos com perseverança, que nós corramos cada dia com toda a perseverança para alcançarmos a vitória. Não devemos esmorecer, não devemos diminuir o ritmo, não devemos talvez olhar para trás, mas corrermos com perseverança. O que é correr com perseverança, meus prezados? É manter o ritmo. É você perceber que se você estiver diminuindo o seu ritmo, você tem que acelerar novamente. Um corredor que está correndo uma corrida, seja automobilística, seja uma maratona no atletismo, se ele sente o barulho dos pés daquele que é o seu competidor, o que ele tem que fazer? Ele tem que acelerar. Por que ele tem que acelerar? Porque no mínimo ele diminuiu o ritmo. E o texto está dizendo que nós devemos correr com perseverança, não diminuir o ritmo, porque quando diminuímos o ritmo, praticamente nós paramos. Mas uma outra coisa que nós vemos aqui no texto, para que nós possamos subir no pódio da vida eterna, o texto está dizendo, desembaraçando-nos de todo o peso. Quando uma pessoa se propõe a ser um corredor, seja ele no automobilismo, seja no hipismo, ou seja em maratonas, no atletismo, essa pessoa precisa perder peso. Por exemplo, eu, do jeito que eu estou aqui, eu nunca posso participar de uma maratona. Por quê? Porque eu vou ter dificuldades, eu estou pesado. Então o texto está dizendo que para nós alcançarmos e subirmos no pódio da vida eterna, nós precisamos desembaraçar-nos de todo o peso. Um atleta que vai correr, ele precisa perder peso. Para quê? Para que ele possa desenvolver maior velocidade. Aquele que vai montar num cavalo, que vai correr no hipismo, que vai correr e vai pular os obstáculos do hipismo, ele precisa também perder peso. Você pode ver, todos aqueles que praticam hipismo são magrinhos, são pequenininhos. Então o texto está dizendo que nós precisamos nos desembaraçarmos de todo peso. O que poderia ser peso espiritualmente falando? O apóstolo Paulo, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Interessante o que o Paulo está dizendo. Parece que existem coisas que vão impedir o desenvolvimento da nossa corrida, na nossa carreira cristã. Existem embaraços, existem coisas que vão impedir que nós corramos com perseverança. Então nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso. O que é que está pesando na nossa vida? Hein? Existem coisas que muitas pessoas praticam todos os dias e se tornam um peso na sua vida cristã. Vamos pensar aqui. Quanto tempo você gasta assistindo televisão? Você já computou durante a semana e os meses quanto tempo você gasta assistindo televisão? Quanto tempo você investe no seu celular com coisas que não tem muita importância, que você poderia deixar de lado? Quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e nós nos dedicamos a assistir filmes e muitas novelas e muitos programas na televisão, nós estamos adquirindo peso espiritual na nossa vida. E aí você vai orar, você sente que a oração não flui.
Também depois de gastar 4 horas assistindo televisão, assistindo novelas, vai orar, a oração está pesada. Depois de passar muito tempo fazendo coisas que não agradam a Deus, que não são coisas pecaminosas, mas não agradam a Deus, você vai orar. Às vezes você gasta um tempão fazendo coisas inúteis, fazendo coisas que não têm nenhum valor, e a oração, a leitura da palavra, nós deixamos para depois. Então o texto está dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso, cada um de nós poderá identificar qual é o peso na sua vida espiritual. Uma outra coisa que o texto está dizendo, que pode nos impedir, é que nós devemos nos desembaraçar do pecado. Veja, a primeira coisa foi desembaraçar-se de todo o peso. Agora, fala claramente desembaraçar-se do pecado. E o texto diz, do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente. O pecado gruda na nossa vida. Muitas vezes nós nos grudamos no pecado. Então, o pecado está muitas vezes grudado em nós. E nós somos aconselhados pela palavra de Deus. Se nós quisermos sermos coroados no pódio da vida, nós precisamos não somente nos desembaraçarmos de todo o peso, mas também do pecado. Agora, o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. O homem tem em si a consciência, e a consciência é a voz de Deus, que muitas vezes emite um sinal na sua alma que ele está transgredindo o mandamento de Deus. Então, muitas vezes, meus prezados, nós tomamos consciência do erro, do pecado, quando a consciência acende ali a luzinha vermelha e nós precisamos então parar. Então, o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado também é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para a minha vida e para a sua vida. E quando nós erramos o alvo de Deus, nós deixamos de fazer aquilo que Deus colocou lá na nossa frente para que nós o façamos, nós erramos o alvo. Então, prezados, para que nós possamos alcançar a vida eterna, para que nós possamos subir no pódio da vida eterna e sermos coroados, nós precisamos nos desembaraçarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Uma outra coisa que o texto nos fala aqui, para que nós possamos alcançarmos a coroa da vida eterna, para que nós possamos subir no pódio da vida eterna, nós precisamos olhar para o alvo. Veja, o texto está dizendo aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Uma pessoa que está em uma corrida, ele precisa olhar sempre para frente. Se ele começar de vez em quando a olhar para trás, aquele movimento que ele faz para olhar para trás, vai fazer com que ele perca um pouco o seu ritmo. E com isto, ele vai perdendo espaço para o seu adversário que vem logo atrás. Então o texto está dizendo que nós devemos olhar firmemente para a frente. Quem está na nossa frente é Jesus, o autor e o consumador da fé. Jesus, ele criou, ele é autor da nossa fé, mas ele também sustenta, ele preserva a nossa fé. Então nós precisamos, nesta corrida, nesta carreira, nesta corrida para subirmos no pódio da vida eterna, nós precisamos olhar sempre para frente. Este olhar tem que ser um olhar pela fé. Não existe jeito de você visualizar
fisicamente alguma coisa, mas pela fé. Jesus está à nossa frente e nós precisamos olhar para frente, porque Jesus estava olhando para frente e olhando para o alto. Então a orientação do escritor aos Hebreus é que para que nós possamos subir no pódio da vida eterna, nós precisamos olhar firmemente para frente, onde está o autor e consumador da nossa fé. Certa vez o povo de Israel começou a reclamar de Moisés, porque Moisés os havia tirado do Egito e agora eles estavam no deserto. E começaram a reclamar e começaram a se lembrar do Egito. Começaram a dizer, lá no Egito nós tínhamos tudo. Lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos melões, nós tínhamos pepinos, nós tínhamos alhos silvestres, nós tínhamos tudo. Eles estavam olhando para trás. Só que ao olhar para trás, eles se esqueceram de uma coisa, que todo o tempo que eles estiveram no Egito, eles foram escravos do Egito. Eles esqueceram de se lembrar que eles foram escravizados, que eles viviam oprimidos no Egito. Mas eles estavam olhando para trás. E o que aconteceu, meus prezados, com esta multidão de povo que saiu do Egito e que olhou para trás? O que aconteceu com esse povo que quando eles estavam próximos a atravessar o rio Jordão, eles tiveram medo e eles queriam voltar para o Egito? Deus decretou, todos aqueles de 20 anos para cima que saíram do Egito iam morrer no deserto. Esses maiores de idade não iam ter o privilégio de entrar na Canaã, na terra prometida. Por que isso aconteceu? Porque não olharam para frente. Canaã estava na frente. Era só atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra. Eles não tinham que estar impressionados com os gigantes que estavam nas suas frentes. Eles não tinham que ficar impressionados com aquilo que eles tinham que vencer. Não, eles tinham que olhar para Deus. Deus que os havia tirado da terra do Egito. Mas agora eles estavam olhando para trás. E o que aconteceu, meus prezados? Eles pereceram no deserto. Todos aqueles de 20 anos para cima, todos pereceram, inclusive Moisés. Somente Josué e Calebe, que se dispuseram, que exortaram o povo a perseverar em seguir a Deus, somente Josué e Calebe que atravessaram o rio. Mas todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto, porque olharam para trás. Muitas pessoas estão caminhando na sua vida cristã e estão olhando para trás. Ai, naquele tempo que eu estava no mundo, eu ia para os bailes. Ah, naquele tempo eu era o galã, o namorador. Eu tinha todas as mulheres que eu queria. Ah, eu namorava todo mundo. Se gabando, estão olhando para trás. Estão olhando para a imundícia, estão olhando para aquilo que Deus abomina e que nós devemos nos envergonhar. O próprio Senhor Jesus falou assim: todo aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Por quê? Não sei se você já trabalhou ou já viu alguém trabalhando com arado. A pessoa que está trabalhando com arado e que está sendo puxado pelos bois ou por cavalo ou por burros, se ele não estiver ali olhando, de repente, se ele ficar olhando para trás, aquele arado poderá bater numa pedra ou num toco e vai dar um solavanco que ele perderá o controle e até poderá se machucar. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e nós começamos a olhar para trás, nós corremos o risco de cair, de perecer. Todos os israelitas, eles pereceram no deserto, porque olharam para trás. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo para nós
que se nós quisermos subir no pódio da vida eterna, se nós quisermos ser coroados no pódio da vida eterna, nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Aquele que não fez caso da ignomínia, que não fez caso da zombaria, aquele que sofreu na cruz, porque ele sabia a alegria que estava aguardando no futuro. A palavra de Deus em Isaías capítulo 55, no final do capítulo 55 está escrito assim: ele se alegrará ao ver o resultado do penoso trabalho da sua alma. Jesus está sentado à destra de Deus e ele está vendo quantas pessoas que estão sendo salvas pelo sofrimento que ele teve na cruz do Calvário. Então nós precisamos continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não podemos olhar para trás. O mundo já não nos pertence. Nós também não pertencemos ao mundo. Nós somos hoje novas criaturas em Cristo Jesus. Haverá dificuldades, haverá lutas, sim, haverá dificuldades. Esta carreira é uma carreira que ela tem dificuldades. E o apóstolo Paulo, chegando ao final da sua jornada aqui na terra, ele disse: terminei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa da justiça, que o justo juiz vai me dar, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Prezados, que nós possamos cada dia perseverarmos firmes nesta corrida, nesta carreira cristã que é nos oferecida pelo Senhor. O dia que você nasceu de novo, o dia que você ouviu a voz de Jesus, você foi chamado para prosseguir, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos correr com perseverança, desanimarmos, não diminuirmos o ritmo. Nós precisamos nos desembaraçarmos de todo o peso, todas as coisas que podem estar impedindo nós seguirmos nesta jornada, nesta caminhada. Nós precisamos tirar da nossa vida, nós precisamos nos desembaraçarmos do pecado que muitas vezes está nos prendendo, nos impedindo de desenvolvermos o nosso potencial. O escritor aos Hebreus fala que a vida cristã é uma carreira. Sim, cada dia você alcança uma fé maior. Nós vamos de fé em fé, nós vamos de dons em dons, nós vamos de trabalho em trabalho, nós vamos de vitória em vitória, até chegarmos naquele dia de subirmos no pódio e sermos coroados pela vida eterna. Nas corridas que existem aqui na terra, tanto automobilística, como de hipismo, como atletismo, só existe um ou dois vencedores. Mas nesta carreira cristã vão existir muitos vencedores. Aqui apenas um vai levar o prêmio, mas na carreira cristã, todos aqueles que chegarem ao final da carreira cristã vão subir no pódio da vida eterna e vão ser coroados pelo Senhor Jesus Cristo, que vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus, Jesus, eles vão falar para cada um de nós essas palavras. Que nós possamos correr com perseverança e vencermos todas as batalhas nesta vida, em nome de Jesus. Deus que abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.